Amém. Abra sua Bíblia nesta palavra viva, que com alegria nos traz instrução. E eu convido você para fazer isto, abrindo no texto de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Você vai manter a sua Bíblia aberta e serei bem objetivo nesta manhã. Mas não queria que você saísse daqui sem refletir, não apenas no que tem ouvido e ouviu hoje na escola dominical, mas na mensagem textual das Escrituras, na exposição dela, que certamente, quando guardada, faz diferença em nossa vida. Josué 1, acompanhe aí atentamente, e mesmo assentado, você reverentemente leia as Escrituras. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Queridos, já é sabido, não precisa aqui repetir, em nosso calendário, como igreja, a Sociedade Bíblica do Brasil tem destacado o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia. Não que somente a Bíblia tenha este dia, mas foi uma maneira de trazer ao povo de Deus uma sensação, ou um sentimento, melhor dizendo, de gratidão pelas Escrituras, que são a palavra de Deus para nós. E desde manhã, na escola dominical, com a dinâmica tão criativa, nós aprendemos muito das Escrituras. Desde o texto lido na abertura, quando diz o apóstolo Paulo ao Timóteo que ela é útil para nós, para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação, com a finalidade. E a finalidade que as Escrituras têm é nos revelar Deus, nos mostrar quem somos e apresentar-nos a revelação gloriosa da bendita salvação em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que homem é esse? O homem de Deus, o que foi salvo. Então, queridos, pensar nas Escrituras é pensar que nós devemos tê-la como algo essencial para a nossa vida, algo fundamental, um referencial
para nos conduzir, para nos apontar na jornada, para nos dar a direção da caminhada. E sem entendermos esta importância, nós vamos valorizar muito mais o que é supérfluo do que o que é essencial. Nós vamos nos colocar como pessoas sem muito foco na vida com Deus, na vida espiritual. Sem as Escrituras é impossível vivermos de fato uma vida de qualidade que agrade a Deus. E você sabe, nós todos que aqui estamos, que a nossa vida é uma caminhada, é uma jornada, é uma travessia na existência, mas a caminho de uma eternidade. A certeza da salvação, a certeza de que estaremos com Deus na glória eterna, não pode tirar de nós a compreensão de que enquanto estamos aqui, neste mundo, seres finitos, temos uma existência que acabará, que terminará, não podemos prescindir de caminhar nessa jornada e não sermos bem-sucedidos já aqui, com a promessa da glória eterna. E eu acredito que você, como cidadão, como ser humano, você não quer fracassar em nada. Não é verdade? Tivemos a dinâmica ainda há pouco, 4 grupos aqui. E mesmo sendo a dinâmica para aprendizado, para conhecimento, sem disputa, sem premiação, nenhum dos 4 grupos quis ficar em último. O 4 ficou porque recebeu o número 4. Se tivesse recebido o número 1, tinha sido o primeiro. Note que nós, em qualquer área da vida, não queremos ser mal-sucedidos. E pode atentar para você, cada um de nós aqui, nós empreendemos toda a nossa energia, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, toda a nossa busca, todo o nosso conhecimento para sermos destaques na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Nem sempre conseguimos, mas nós nos empenhamos para isso. Agora, pense nessa sua caminhada na existência, sem esta busca pelo sucesso pessoal, mas pense nessa caminhada na existência, na busca por ser bem-sucedido nas coisas espirituais. Com o mesmo empenho, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, com o mesmo vigor. Porque nós, queridos irmãos, que fomos alcançados pela graça redentora, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e que pertencemos a Deus, ninguém nos tirará dele. E uma das doutrinas mais contundentes dos cristãos reformados é que a salvação, ela é inalterável. E Jesus diz que aqueles a quem o Pai lhe deu, nenhum se perderá, e ninguém os arrebatará de suas mãos. Nós temos a segurança de que somos de Deus, que vamos para a glória eterna. E há daqueles que aqui estão, que eu tenho certeza absoluta, que não têm medo nem pavor da morte, e sabem que se fecharem os olhos aqui, abrirão diante de Deus na glória eterna. Tem essa segurança. Mas nós não fomos chamados ainda para lá. Nós temos uma existência a desenvolver aqui. Nós temos um caminho a trilhar. Nós temos uma jornada
a prosseguir. E é mais ou menos isso que o texto nos diz aqui, e eu quero já agora, entrando para a aplicação, vocês sabem que Josué foi o sucessor de Moisés. Deus havia prometido que eles iam para uma terra, tomar posse do lugar que o Senhor havia separado para que o povo de Deus que estava saindo do Egito e na jornada de 40 anos, buscando a nova Canaã, a terra prometida. A nova Canaã é os céus. E agora Moisés está prestes a morrer, chama seu assistente direto. O texto diz no versículo 1 aí, seu servidor, Josué, e dá a ele algumas instruções. E diz, olha, você precisa levar esse povo. Eu não vou, mas você vai levar esse povo à terra que eu prometi, sob juramento aos teus pais. E então, o Senhor, através de Moisés, traz algumas diretrizes para que Josué conduza este povo. E se você está lembrado, toda a jornada do Egito até o portal de entrada da terra prometida, que Josué registra com a visão que os espias tiveram dela, e da qual Josué e Calebe, tendo aquela visão, não se intimidaram. Houve muita dificuldade nesta caminhada do deserto até o portal. Ao vislumbrarem a terra, a dificuldade não diminuiu. Tanto é verdade que dos 12 espias, 10 se apavoraram. E quando vieram trazer o relatório a Moisés, diz, de fato, Moisés, aquela terra é melhor ainda do que a gente ouviu dizer dos nossos pais. De fato, o que Deus disse daquele lugar é algo que nós nunca imaginamos. E nós vimos ali, inclusive, cacho de uva tão grande, que esse cacho de uva era carregado num varal por 2 homens. Só que na narrativa do relatório tinha um mas. E toda vez que um mas aparece, essa conjunção adversativa em nossa vida, a gente tem que dar uma parada. Mas, disseram os relatores da missão, os homens de lá são grandes demais. São quase que gigantes. E nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Somos pequeninos demais. Aí Josué e Calebe disse, de fato, o relatório está perfeito. Mas ele dá uma contra-adversativa. Mas nós vamos lá e vamos dominar e vamos tomar. E então Josué e Calebe entraram. E quando o povo de Deus chegou à terra prometida, não foi fácil. Tiveram problemas, conquistas. É só você se lembrar a conquista de Jericó, que está relatado aqui, nos capítulos de Josué. O que eu quero dizer com isso, queridos? A jornada não é fácil. O Senhor nos tirou da escravidão, do pecado, como tirou o povo de Deus da escravidão do Egito. O Senhor tem nos prometido a vida eterna e a glória da Canaã celestial para onde estamos caminhando. Mas tanto a saída de onde viemos, do mundo de pecado que estávamos, quanto a busca para entrarmos na glória eterna, há um caminho a perseguir, há uma jornada a prosseguir, há uma distância ainda, e Deus nos preserva aqui para atravessarmos esse tempo com Ele. E não adianta só ter a certeza da salvação na glória eterna,
que vamos para os céus. Você está aqui. Quem crê que vai para a eternidade com Deus, diga amém. Amém. Agora, quem quer ir amanhã, diga amém. Ninguém quer. Por que você não quer? Porque você tem em você algo que Deus te deu, que é a vida. O Evangelho é vida. Ninguém foi chamado para a morte. A morte é consequência do pecado. Portanto, se eu tenho certeza que vou estar com Ele, mas eu estou aqui ainda, então eu tenho que fazer desta minha existência uma existência de qualidade, uma jornada mais bem encaminhada, melhor possível desenvolvida com o Senhor. E o texto nos ensina. Esse texto está dividido em duas partes. Eu não vou poder expô-lo aqui mais, que eu já vou concluir. Primeira parte do texto revela o que Deus prometeu, o que Ele faz e o que Ele iria fazer pelo povo. A segunda parte do texto diz como o povo e Josué deviam se comportar diante dessa promessa que Deus estava lhe dando. Quer ver? Olha comigo, por favor. Versículo número 2. O texto diz que o Senhor é quem iria dar aos filhos de Israel esta terra. É Deus quem é o dono de toda ação, de toda possessão. Não somos nós, não nos pertence qualquer objeto em nossa vida, em nossa existência, não nos é posse própria, é dádiva de Deus. E sobretudo a salvação. Segundo, versículo de número 3. Deus é um Deus que tem dado promessas. E essas promessas estão contidas nas Escrituras. E a promessa de que eles possuiriam a terra é uma promessa simbólica de que o Senhor nos dará também a posse da vida eterna, que um dia nós obteremos. Mas até chegarmos lá, na glória eterna com o Senhor, nós temos que aqui caminhar. Terceiro, texto aí, que no versículo de número 5, que o Senhor estaria com Josué, portanto com todo o povo, o Senhor não o deixaria, e a palavra que aparece aqui para deixar significa largar no meio do caminho, literalmente, deixar de lado. Imagine Deus prometendo, olha, vocês vão para aquela terra, o portal está bem ali, vislumbrem, e dizer, agora só vou caminhar com vocês até aqui. Quando vocês chegarem na porta de entrada, eu vou largar vocês de mão. Imagine aí. Deus disse, não, eu estou com vocês, é o Deus Emanuel, a promessa bendita, não vou deixar, não só está, não vou largar vocês de mão. Se vocês errarem, eu disciplino. Se vocês cometerem pecado, eu puno. Se vocês se afastarem, eu vou buscar. Se vocês se distanciarem, eu vou atrás. Eu não vou largar de vocês. Isso é não deixar. Você acha que você está aqui por quê? Por causa disso. Quantas vezes você pecou contra Deus? Contra seu irmão? Contra sua família? Contra a sua igreja? Contra você mesmo? E Deus não te largou. Ainda bem, né? Porque apesar de nós, Ele não nos abandona. E mesmo quando erramos, Ele nos disciplina para que possamos ter correção. E mais,
Ele jamais desamparará. Ou seja, você não ficará sem sustento, sem provisão. E eu acho bonita a figura que os espias tiveram do grande cacho de uva. Podiam ter visto qualquer outra coisa, mas por que viram aquela? Porque a videira leva esse nome, porque produz vida, é símbolo de vida. A promessa de Deus para nós é vivermos uma vida abundante aqui, porque nós a teremos em plenitude nos céus. E Ele não nos deixará desamparados, sem provisão nessa jornada. Amém? E Moisés, então, dizendo a Josué, o que ele tinha que fazer? Agora é a parte 2 do texto. Você observe aí, a partir do versículo 6 até o 9, que ele devia ser corajoso, ser o quê? Forte. E, novamente, repete 3 vezes, ser forte e corajoso. Versículo 6, versículo 7, versículo 9. Meu irmão, minha irmã, esta atitude de sentirmos-nos fortes e corajosos não é uma iniciativa nossa, embora nós devamos assim ser. É uma condição para ser forte e corajoso, é estar com o Senhor. E essa condição de estar com o Senhor, olha só o que diz. É guardar toda a palavra de Deus. Veja o que nos diz o versículo de número 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes faz o quê? Medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer o quê? Segundo tudo quanto nele está escrito. Então, aí veio o então aí, farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás. O segredo para ser forte e corajoso, vencer os embates da jornada, desmontar as trincheiras do inimigo, derrubar as muralhas, como literalmente aconteceu em Jericó. O segredo da nossa força, não, como era o lugar de Remé? Não existe mais Remé, não existe? Existe ainda? Eu tenho a força! Me lembro disso aí, lá na década de 80. Não era um desenho que tinha? Puxava a espada. Não sei o nome daquele país lá. Grayskull. É. E até uma tradução interessante, graça, né? Grace é graça. Hein? É, isso aí. Graça é o quê? Qual é o quê? Eu não tenho tradução não, né? Então, presta atenção. O nosso segredo não está lá na terra de He-Man, de She-Ra, para as mulheres não ficarem sem. O segredo de sermos fortes e termos coragem na caminhada, na jornada dessa existência, para ir vencendo, é ler as Escrituras, é guardar as Escrituras, é proclamar as Escrituras, é não cessar de falar dela. Esta é a ordem que o Senhor dá a Josué. Quero concluir dizendo para você, sabe o que significa Josué? O nome Josué é o nome de onde se deriva o Senhor salva. Yeshua é o nome hebraico dado a Jesus. Que está lá em Mateus 1,18.
e porás o nome dele de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Josué é figura, é tipo veterotestamentário da realidade que foi a vinda do Filho de Deus, nascido de mulher, que se encarnou e recebeu o nome de Jesus, nossa salvação. Resultado, para sermos bem-sucedidos em nossa salvação aqui, a obra de Deus já foi realizada, mas eu não posso deixar de realizar, para mim, esta busca de ler, de trabalhar em minha mente, meu coração, as Escrituras, não deixar nenhum dia de meditar no livro da lei, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha. E tudo quanto faz será bem sucedido. É o que está dizendo aqui o texto de Josué. Você quer ser bem sucedido na sua vida espiritual, nessa jornada longa, difícil, árdua, laboriosa, e existencialmente, muitas vezes, extenuante, cansativa, angustiante, porque Jesus disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Temos dias de angústia, sim. Você quer vencer nessa jornada, esses dias? Leia as Escrituras, medite nela. E não só isso, fale sem parar, sem cessar dela. Você será fortalecido. Que Deus nos abençoe, nos conceda graça. Fique de pé e repita comigo, versículo 9. É a ordem para mim e para você, foi a ordem para Josué. Vá para casa pensando isso. Quem está mandando não é o pastor, não. Olha aí o versículo 9, leia. Não, tu mandei eu? Não é uma pergunta retórica não, viu? É uma pergunta que tem por detrás uma certeza e uma afirmação contundente. Repita aí. Não tu mandei eu? Ser forte. Eu não sei por onde você vai andar nesse mundo enquanto você aqui estiver. Se lá pelo Amazonas, se lá pelo Piauí, se lá pelo Rio Grande do Norte, que está saindo até na televisão agora, Caicó, toda hora sai, a cidade mais quente do Brasil. Se é no Rio de Janeiro, se é em Salvador, se é lá na Austrália, se é lá na Irlanda, se é lá no Canadá. Mas por onde você for, se esse livro da lei for com você, você terá força e coragem na jornada. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Presbítero Josevaldo, ora para nós. Oh Deus. Oh Deus. Oh Senhor. Precisamos, Senhor. Amém. Amém. E que a doce graça de Jesus, o Deus conosco, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que vai ao nosso lado, e todo o poder do Espírito Santo, que aviva em nós e em nossa memória os valores das Escrituras, repouse sobre vós, povo de Deus, aqui nesta manhã reunido, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.